se dá, só que não presta atenção. Então, prestar atenção nas nossas posturas, nos nossos tons de voz, na forma que nós nos comunicamos com os outros e principalmente conosco, é muito importante, porque o nosso corpo fala conosco e fala com os outros. Esse assunto é um pouquinho mais longo. Quem já passou pelo desenvolvimento humano, quem já fez algum curso, até um curso de vendas, quem já fez algum curso de vendas já deve ter ouvido falar em rapport. Rapport vem da palavra francesa, que quer dizer troca, né? Ele é uma maneira, o rapport hoje, que vem da psicologia e é muito usada, de sintonizar com o nosso interlocutor. E tem técnicas para isso. Deixa eu ver que eu acho que eu passei uns slidezinhos aqui. Não, é isso mesmo. Tá, vamos lá, só para eu não... Aqui. Técnicas de rapport tem inúmeras, né? Ela pode ser espelhamento. Então, quem veio de técnica de vendas já deve ter visto isso, que quando a gente está falando com alguém, claro, primeiro, olhar nos olhos da pessoa. Isso é primordial para que ela se sinta interagindo com você. Então, na hora que você vai falar com alguém, você tem que estar inteira falando com esse alguém. Você não... essa coisa que hoje em dia a gente dá uma olhadinha no celular, a gente, né, a gente dá essa dispersada, acho que eu pulei ali, a gente dá uma dispersada. Isso nada mais quer dizer para a pessoa que tu não tá interessado no assunto dela, que ela é uma pessoa desinteressante. Quem não passou por isso com alguém? Da pessoa pegar e tá conversando contigo, mas dá aquela olhadinha ou no relógio. Tem coisa mais desagradável que você tá falando com alguém? Que rapport é esse? A pessoa não tá querendo estabelecer uma sintonia dessa forma, né? A pessoa realmente ela não tá interessada no que você tem para falar. Se ela tá mandando uma mensagem completamente errada, né? Ela não tá. Então, o rapport, ele pode ser por espelhamento, e é uma técnica assertiva, viu? Quando você tá falando com alguém e você quer tirar o melhor resultado, você entra em sintonia com aquela pessoa por forma assim, se aquela pessoa tá braço cruzado, não se fala com ninguém. Braço cruzado, o corpo fala, é uma postura de blindagem. Quando você coloca as mãos assim para falar com alguém, você está se blindando, você está se protegendo. Nada que aquela pessoa disser, você quer aceitar. É uma maneira de colocar a pessoa à distância. Por isso, o corpo fala. Normalmente, quando a gente vai falar com alguém e faz isso aqui, você está protegendo o plexo solar de entrada de coisas ruins que você não quer. E essa mensagem é passada e ela é recebida. Então, prestar atenção, olhar nos olhos e evitar ficar de braço cruzado. Claro, se a pessoa ficou de braço cruzado e você cruza o seu também, se a pessoa tem um mínimo de tato e sensibilidade, ela vai descruzar o braço, porque ela vai ver que você também se armou. Mas aí você não tá querendo uma comunicação assertiva, você começa meio que uma guerrilha na hora de conversar. E não é essa a ideia. A ideia é tirar o melhor proveito de todas as conversas que nós tenhamos que ter. Ou então nem conversa. Se você não quiser estar presente realmente numa conversa, não tenha essa conversa. Não tem. É melhor não ter aquela conversa naquele momento. No momento em que você estiver disposto a realmente interagir, entender, se mostrar interessado, inteiro naquela conversa, deixa para esse momento. Ou então evita a pessoa. Mas toda conversa, todo o interlóquio, todo o momento de troca que a gente está tendo com qualquer pessoa, ele tem que ser proveitoso para as duas partes, respeitoso para as duas partes, né? Então, quando a gente assente com a cabeça, né, a pessoa, poxa, ela tá me entendendo, né? Isso assentir com a cabeça é uma maneira de dizer, nossa, eu tô te entendendo. Se a pessoa tá com a perna cruzada, você procura espelhar ela do outro lado da mesma forma. Isso cria uma sintonia na hora da conversa.
Então, o rapport nada mais é exatamente. Tu já tinha até me falado que já tinha ouvido o nome da técnica, Jace, que é uma técnica de espelhamento, mas ela é utilizada por vendedores, por psicólogos, por terapeutas, por todas as pessoas que querem realmente manter um diálogo proveitoso com seu interlocutor. Uma forma de rapport, de entrar em sintonia com a pessoa é a respiração. Por exemplo, como assim? Bom, eu que vivi muito tempo dentro de uma cabine, que as pessoas chegavam e ficavam, elas tinham que relaxar, elas tinham que se entregar para aquele atendimento, eu procurava respirar como elas estavam respirando. E a partir do momento que você respira como ela vai respirando como você. Você pode assumir o controle e você pode fazer com que uma pessoa relaxe. Se ela estiver muito excitada, você pode conseguir que ela tenha uma respiração mais enérgica, se você quer dar uma energia para ela. Então, o rapport nada mais é do que entrar em sintonia com a pessoa. E para entrar em sintonia com alguém, a gente precisa entender, e a gente falou lá na nossa outra aula, sobre sistemas representacionais. Quais são os sintomas? Os sistemas representacionais que nós usamos normalmente. Nós percebemos o mundo pela visão, pela audição e pela sinestesia, que daí engloba paladar, tato, olfato, né? Então, quando a gente entende, e normalmente a gente é predominante em um deles. Eu sou predominantemente visual. Embora eu goste muito de escutar, eu gosto muito de escrever. Eu vou te dizer que escrever é a parte que eu gosto menos quando eu tô aprendendo alguma coisa. E se a gente começar tem várias maneiras da gente descobrir qual é a nossa predominância. Inclusive tem testes para isso. E por que é tão importante a gente entender como é que o nosso interlocutor percebe melhor o mundo? Porque nós passamos a falar a língua dele. Por exemplo, se eu sou uma pessoa extremamente visual, eu vou gostar que as pessoas me mostrem as coisas, eu preciso enxergar com a minha imaginação, eu preciso ver um vídeo para eu aprender melhor, eu preciso que a pessoa esteja presente olhando nos meus olhos, eu não preciso que a pessoa me toque, porque tem gente que gosta muito de ser tocada. Sabe aquela pessoa que conversa contigo assim, dando tapinhas? Eu particularmente tenho horror a isso. Sabe? E daí ela dá uma batida e bate na tua perna. Essa pessoa é predominantemente sinestésica. É uma pessoa que tem que estar tocando, abraçando. Eu gosto de abraço, mas me incomoda um pouco esse tipo de interlocução. E cabe ao meu interlocutor, a pessoa que está querendo conversar comigo, entender que eu não sou chegada a esse tipo de comunicação. Eu prefiro uma comunicação visual, olhando nos olhos. Eu gosto de ver gráficos, eu gosto de ver imagens. Eu acho que a Jaciara também é visual, senão ela não gostava tanto de PowerPoint, né? Ela gosta de enxergar. Aquela pessoa que gosta de anotar, ela é bem sinestésica. E tem as pessoas que gostam muito de áudio. Eu gosto de audiobook, eu gosto de sentir a comunicação. Como é que a gente, assim, numa conversa rápida com alguém, ou pelo menos numa conversa de 1 hora, você não convive com a pessoa tanto. Existem algumas palavras que nos dão pistas de qual é o sistema representacional predominante naquela pessoa. Por exemplo, a pessoa fica dizendo assim: olha só o que aconteceu. Como é que tu vai olhar o que aconteceu no passado? Você não tem como olhar o que aconteceu no passado, mas isso é predominantemente uma pessoa visual. Aí ela te diz assim: veja bem. Como veja bem? Né? Eu escuto, tu tá me falando, eu escuto bem. Mas as pessoas predominantemente visuais, além de gostarem muito de trabalhar, de cuidar da sua aparência, você vê uma pessoa visual porque ela gosta de andar assim, enfeitadinha, ela gosta de uma mesa posta, mas a gente às vezes não tem tempo
quando tá conversando com alguém, de perceber essas coisas. Então a gente dá essa olhada nas palavras que ela usa. Veja bem, olha só, né? Olha, veja o que eu estou querendo dizer. Dos auditivos, eles falam assim: ah, era um ritmo, ela tinha uma voz ritmada. Ou seja, essa pessoa presta muito atenção com o ouvido. O sotaque dessa pessoa me chamou a atenção, né? Ah, ela tem uma voz melódica. Isso são expressões que normalmente os predominantemente auditivos é que tem. Então, no momento que a gente sabe que aquela é uma pessoa predominantemente auditiva, o que a gente vai fazer? A gente vai falar da forma mais clara possível com ela. E ela não vai ligar muito se você não olhar para os olhos dela. Embora eu acho que é uma questão de educação, mas tem gente que não liga para isso. E normalmente é uma pessoa que não é muito visual. Ou uma expressão muito legal que as pessoas auditivas dizem: ah, isso é tudo grego para mim. Não quer dizer que as outras pessoas não usem. Usa, mas quem é predominantemente auditivo usa mais. Ah, isso é grego para mim, né? Eu já digo assim: não, isso é coisa de outro mundo. Ou seja, é de um outro lugar. Eu não vejo a coisa dessa forma. Predominantemente visual. E o sinestésico? Ah, o sinestésico, né? Além de gostar de manusear, de escrever, de tocar as coisas, né? Uma expressão muito legal que o sinestésico usa, ele fala assim: bah, sinto cheiro de confusão, tô sentindo cheiro de confusão. Isso é bem de uma pessoa sinestésica olfativa, né? Ah, nossa, essa dança é apimentada, porque, de novo, ela põe gosto na coisa, né? Ou então ela é uma pessoa amarga. Isso é predominantemente dos auditivos. Não é uma lei, gente. O que eu tô falando aqui é uma das pistas que a gente pode seguir para uma comunicação assertiva. Mas aí, às vezes, as pessoas me perguntam assim: e quando a gente tá dando uma palestra? Que daí a gente vai encontrar gente predominantemente auditivo, visual, sinestésico ali dentro. A gente, como palestrante, como professor, né? A gente, para ser mais assertivo nessa comunicação, a gente deve usar todos os recursos que a gente puder, né? A gente pode lançar mão de audiovisual, de música, porque uma pessoa auditiva gosta muito da música, ela consegue introduzir com música, as palavras têm que ser muito assertiva, e os olhos, o contato visual que a gente treina a fazer com todos os que estão ali. Então, contato visual muito importante, né? Para quem é visual, e a gente faz com todos, aí tu olha um pouquinho cada um. A sinestesia, por exemplo, o sinestésico gosta de ter uma apostila nas mãos. Ele, acima de tudo, ele aprende folhando, né? Ele aprende tocando as coisas ou escrevendo. Ali ele coloca em prática tudo ali. A pessoa que coloca em prática a sinestesia, ela escreve, ela lê em voz alta, porque daí também tem o auditivo, né? Que ele vai ouvir, e ela enxerga as palavras. A importância de sabermos sobre os sistemas representacionais e como usá-los vai interferir diretamente na comunicação que nós vamos ter com as pessoas. Porque entendendo melhor as pessoas, a gente vai falar a linguagem de cada um. Então, isso é muito importante. Eu acho assim que a língua da pessoa é muito mais que o idioma que ela fala. Porque às vezes as palavras que a gente profere, elas não querem dizer o que elas querem dizer. Por exemplo, se eu disser obrigada para alguém de uma forma grosseira, com um olhar jocoso, aquele olhar, me fugiu a palavra melhor, aquele olhar debochado, e com os dentes, as palavras entre dentes, claramente eu não estou agradecendo aquela pessoa. A palavra é de agradecimento, mas todo o resto está mandando uma mensagem completamente errada.
Por favor é uma palavra maravilhosa, né? Ai, por favor, faz isso. Só que por favor, se eu disser por favor, não é por favor, me faz a gentileza, né? E me faz a gentileza também com um tom de voz errado, ou errado ou certo. Na verdade, ele é certo para o que a pessoa quer comunicar, né? Mas acho que as palavras mais corretas e o tom de voz mais correto, junto com uma postura corporal correta, ela é mais assertivo. E a gente falou bastante em PNL. PNL fala muito disso, né? Lá no começo eu falei que a PNL fala dos sistemas representacionais, a forma que a gente percebe o mundo, que não é o que o outro me fala, mas como eu percebo. Por isso, para um comunicador ou uma pessoa que queira realmente ter um resultado bom de uma comunicação, seja qualquer, ela seja com marido e mulher, seja com o filho, seja com um colega de trabalho, né? É muito interessante que cuidemos todas essas nuances, percebamos essas nuances. E para a gente perceber todas essas nuances, nós temos que estar inteiro na hora de nos comunicar. Não vamos nos comunicar com alguém pensando em outra coisa. Na verdade, eu acho que tudo na vida a gente tinha que estar inteiro. Estar inteiro em tudo que a gente faz. Isso chega a ser clichê. Em tudo que for fazer, seja inteiro. Então, numa comunicação, esteja inteiro para comunicar. Se você tem interesse que aquilo vá a algum lugar. E se você não tem interesse, nem comunica. Nem comunica. Não perde teu tempo e não faz a pessoa também perder o dela. Tá? Voltando aqui para a parte de como você se vê e como você se mostra, eu escolhi essas imagens aqui que tem aquela coisa das emoções, porque os nossos pensamentos são a forma que nós temos para nos comunicar conosco mesmo. Todos os pensamentos que a gente tem, nós na verdade somos o apanhado dos nossos pensamentos predominantes. E tudo que a gente pensa, a gente reflete numa emoção, num sentimento. Então eu gosto muito da frase que diz que pensamento gera sentimento, que gera emoção, que gera comportamento. No momento em que eu prestar atenção na comunicação que eu tenho comigo, eu vou prestar atenção em quê? Nos meus pensamentos. E são esses pensamentos que vão gerar sentimentos e emoções de